Já lhe aconteceu almoçar e, passado meia hora, ficar com uma sonolência tão pesada que até parece que lhe puseram areia nos olhos? Já acordou de noite com a boca seca, como se tivesse dormido com sal na língua e teve de se levantar 2, 3 vezes para ir à casa de banho? Já sentiu aquela sede esquisita, aquela fome que vem pouco depois de ter comido e pensou: isto é da idade, não há nada a fazer? Pois olhe, minha querida, eu também pensei assim. E hoje, com 92 anos, digo-lhe sentada aqui à mesa da minha cozinha, com a chaleira a chiar e o pão longe da minha mão por respeito ao meu corpo, tenho o açúcar certinho, a tensão sossegada e não tomo comprimidos para o açúcar. Não digo isto para me armar em esperta, que a vida já me ensinou a baixar a crista muitas vezes. Digo porque durante anos me meteram medo. Depois dos 70, quando os análises começaram a mostrar o açúcar a subir, ouvi mais do que uma vez que era normal, que a idade puxava por tudo, que eu ia acabar agarrada a comprimidos para o resto da vida. Não era dito com maldade, acredito eu. Os médicos têm pouco tempo, muita gente à porta, papéis, computadores, urgências. Mas eu saía de lá com a sensação de que a sentença já estava escrita. Maria é velha. Logo é açúcar alto. Logo são remédios. E cá por dentro, mesmo calada, eu pensava: será mesmo assim? Ou estou eu a alimentar o problema todos os dias sem perceber? Na altura, eu tinha 70 e poucos anos. Ainda fazia a minha vida, ia ao mercado, subia as escadas devagarinho, tratava das minhas plantas, fazia sopa para os meus netos. Mas depois do almoço, menina, eu apagava. Não era descanso bom, era uma moca. Sentava-me no sofá e sentia a cabeça a fugir. Às vezes acordava com o coração mais acelerado e com a boca tão seca que parecia papel. À noite, era um corrupio para a casa de banho. Primeiro dizia: é da bexiga, é da idade. Depois dizia: é do calor. Depois culpava a manta, a janela, a lua, tudo menos aquilo que eu metia no prato. E o que é que eu metia? Nada de extraordinário, pensava eu. O nosso pão branco de manhã, com manteiga ou compota, porque uma pessoa cresceu assim. Uma meia de leite com açúcar, às vezes 2. A meio da manhã, uma bolachinha, só para aconchegar. Ao almoço, batata, arroz, massa, pão ao lado, porque mesa portuguesa sem pão parece missa sem sino. Ao lanche, uma fatia de bolo, se alguém trazia, ou uma torrada. E à noite, mesmo com sopa, lá vinha mais um bocadinho de pão para empurrar. Não comia sacos de rebuçados. Não bebia garrafas de refrigerante todos os dias. Não me achava gulosa. Mas o açúcar é matreiro. O açúcar não entra só como açúcar. Entra disfarçado de pão branco, de sumo, de bolacha de água e sal, que de santa tem pouco, de cereais levezinhos, de arroz a mais, de batata a mais, de petisco atrás de petisco. Foi numa consulta em que me falaram de pré-diabetes que eu fiquei mais séria. Não era ainda diabetes, disseram-me, mas estava à porta, e eu imaginei essa palavra como uma visita indesejada, daquelas que já vem com a mala feita para ficar. O médico explicou qualquer coisa, deu-me uma folha com conselhos, falou em perder peso, mexer-me mais, cortar doces. Eu ouvi, claro, mas saí de lá com uma inquietação, porque cortar doces é fácil de dizer, difícil é perceber os doces escondidos na rotina. E nisto tenho de ser honesta. Muitas vezes parece que os médicos se calam sobre estas coisas simples, não por maldade, mas porque a consulta não chega para a vida inteira de uma pessoa. Falam do comprimido, do valor da análise, do risco. Mas quem é que se senta conosco à mesa e pergunta: "Ó Dona Maria, quantas vezes molha o pão no molho? Quantas bolachas come enquanto vê o telejornal? O seu sumo é mesmo sumo
ou é sobremesa líquida? Eu comecei a investigar à minha maneira. Nada de loucuras. Não fui atrás de milagres, nem de pós mágicos, nem de promessas de curar tudo em 7 dias. Tenho idade suficiente para saber que quando uma coisa parece boa demais, normalmente quer-nos tirar dinheiro ou juízo. Fui perguntando, lendo devagar, ouvindo pessoas que explicavam com calma. E comecei a entender uma coisa que mudou a minha vida. Muitas vezes, o problema não é o calendário. Não é fazer 70, 75 ou 80. O corpo envelhece, sim, mas o açúcar alto não aparece só porque há velas a mais no bolo. Aparece muitas vezes porque passamos anos a dar ao sangue mais açúcar do que ele consegue arrumar. Eu costumo imaginar os meus vasos como canos antigos de uma casa velha. Sabe aqueles canos que ainda aguentam, mas já não gostam de abusos? Se passar por ali água limpa, eles vão fazendo o serviço. Mas se todos os dias lhes deitarmos uma cauda pegajosa, uma coisa doce e espessa, aquilo vai ficando agarrado. O açúcar a mais no sangue é um bocadinho assim. Vai passando, passando, e por onde passa, deixa trabalho para o corpo limpar. O açúcar é um assassino silencioso. Não porque deu uma facada de repente, mas porque vai andando de pantufas, sem barulho, a estragar olhos, rins, nervos, coração, circulação. E nós só damos por ele quando a casa já tem infiltrações. Mas também aprendi outra coisa, e essa trouxe-me esperança. O corpo, mesmo velho, gosta de ser bem tratado. Não volta a ser novo, não vale a pena fingir, mas responde. Responde a uma caminhada curta, responde a uma sopa com legumes, responde a proteína ao pequeno almoço, responde a menos açúcar líquido, responde a fibra. Ai, a fibra! Durante anos eu achava que fibra era uma palavra moderna para vender pacotes no supermercado. Afinal, a fibra é quase como uma vassoura delicada dentro da gente. Não raspa, não castiga, mas ajuda a abrandar a entrada do açúcar no sangue, ajuda o intestino, dá saciedade, faz a comida chegar de outra maneira. A primeira mudança que fiz foi tão simples que até me deu vergonha de não ter feito antes. De manhã, antes do café, comecei por beber um copo de água. Não gelada, não com cerimónias, só água. Ao acordar, o corpo vem de muitas horas sem beber. Eu antes levantava-me e ia logo para a bica ou para a meia de leite, como se a água fosse coisa de passar roupa. Agora, sento-me na beira da cama, agradeço mais um dia, vou à cozinha e bebo água devagar. Parece pouco, mas para mim foi como abrir as janelas por dentro. Depois mexi no pequeno almoço. Aqui houve guerra comigo mesma, porque eu adorava o meu pão branco. Ainda gosto, não vou mentir. O cheiro de pão quente é uma memória de infância, de padaria cedo, de saco de papel na mão, de manteiga a derreter. E é aqui que gostava de saber o que cada pessoa faria. Porque há uma parte da comida que é amor, família, Portugal inteiro dentro de uma côdea. Cortar tudo de repente pode deixar a alma amuada. Mas continuar todos os dias a fingir que não faz diferença também tem preço. Eu escolhi um meio. Deixei de fazer do pão branco a base de todas as manhãs. Comecei a comer proteína logo cedo. Às vezes um ovo cozido ou mexido com um fiozinho de azeite. Às vezes, iogurte natural sem açúcar, com umas sementes e meia maçã. Às vezes, queijo fresco com tomate e orégãos. Às vezes, restos de frango desfiado na sopa, sim, que eu nunca fui fina demais para comer sopa ao pequeno almoço, se o corpo pede. O que notei foi que, quando comia proteína de manhã, já não andava às 10h30 a caçar bolachas nos armários. A fome ficava mais quieta.
O açúcar também parecia menos aos saltos. O corpo deixava de ser uma criança birrenta a pedir doce de hora a hora. E depois veio o psyllium, que algumas pessoas conhecem por psyllium. Eu chamo-lhe simplesmente a minha colherzinha de fibra, mas com respeito. Não é para brincar, porque mesmo coisas simples têm regras. Comecei com uma colher de chá rasa num copo grande de água, 15 a 20 minutos antes de comer. Mexia e bebia logo, porque aquilo engrossa se a pessoa fica a olhar para ele como quem olha para o Tejo. E depois bebia mais uns goles de água. A mim ajudou-me muito a sentir menos vontade de atacar pão e doces. E percebi que a glicemia depois da refeição ficava mais comportada. Mas atenção, isto não é conversa para ninguém largar comprimidos, nem para misturar com medicamentos sem perguntar. Quem toma remédios, sobretudo para diabetes, tensão, tireoide, sangue ou tem problemas de intestino, deve falar com um médico ou farmacêutico, porque a fibra pode atrapalhar a absorção se for tomada em cima dos medicamentos. Eu faço com espaço, com água e com cabeça. No início, confesso, senti-me ridícula. Uma velha de colher na mão a medir psyllium como se fosse farmacêutica. Mas depois pensei, ridículo é eu deixar a minha saúde ir embora por orgulho. A gente na juventude preocupa-se tanto com o que os outros pensam. Na velhice, se tivermos sorte, começamos a preocupar-nos com o que nos mantém de pé. E eu queria manter-me de pé. Queria continuar a ir ao quintal, a descascar batatas quando fosse preciso, a abraçar bisnetos sem tremer de fraqueza, a chegar ao Natal sem sentir que o corpo é uma prisão. Outra coisa que mudou tudo foi a caminhada depois de comer. Não falo de maratonas, não falo de fato de treino caro, nem de sapatilhas de atleta. Falo de 10 minutos. 10 minutinhos depois das refeições, sobretudo depois do almoço e do jantar. No princípio, eu dizia, 10 minutos não fazem nada. Fazem, sim senhora. O corpo usa melhor o açúcar quando os músculos acordam. Eu comecei por ir até a esquina e voltar. Em dias de chuva, caminhava dentro de casa, da sala para a cozinha, da cozinha para o corredor, devagar, como quem passeia num comboio. Às vezes, punha uma música antiga, uma daquelas que me lembram bailes de juventude, e lá ia eu. Não precisava de sofrer. Só precisava de não me sentar logo a deixar o açúcar bater à porta do sangue com força. A diferença que senti foi primeiro pequena, depois grande. A sonolência depois do almoço começou a diminuir. A boca seca à noite melhorou. As idas à casa de banho ficaram menos frequentes. A energia voltou, de mansinho, como o gato que entra pela porta sem pedir licença. As análises, essas, foram mostrando que eu não estava a imaginar. O açúcar em jejum ficou mais bonito. A hemoglobina glicada, que mostra a média do açúcar, foi descendo para valores que o meu médico considerou tranquilos para mim. A tensão, que às vezes se armava em esperta, ficou mais calma. E eu comecei a perceber que não era uma condenada. Era uma mulher com hábitos que precisavam de reforma. Houve quem dissesse: "Oh Maria, agora já não comes nada?" Isto é muito nosso, não é? Em Portugal, quando uma pessoa recusa a segunda fatia, parece que está a rejeitar a avó de alguém. Se eu dizia que não queria bolo, respondiam: "É só hoje." Mas o problema é que o "só hoje" aparece todos os dias com cara diferente. Hoje é aniversário, amanhã é visita, depois é domingo, depois é porque chove, depois é porque faz sol. E eu não deixei de comer coisas boas.
só deixei de tratar o doce como companhia diária. Doce passou a ser festa, não bengala. Pão passou a ser escolha, não reflexo. Sumo passou a ser quase nunca, porque percebi que beber fruta sem a fibra é mandar açúcar por uma autoestrada. Prefiro comer a fruta inteira, mastigar, sentir e mesmo assim com medida. Também aprendi a olhar para os rótulos. Ai, os rótulos! Que letras pequeninas! Parece que foram escritos para formigas de óculos. Mas comecei a procurar palavras. Açúcar, xarope, glucose, frutose, maltodextrina. Percebi que muitos produtos que se dizem saudáveis têm açúcar escondido como ladrão atrás da cortina. Iogurtes com desenhos de fruta que têm mais sobremesa do que leite. Cereais que prometem energia e dão é montanha-russa. Bolachas digestivas que digerem é a nossa paciência. E aqui, mais uma vez, às vezes parece que ninguém nos avisa. Fica aquela sensação de injustiça. Trabalhamos a vida toda, confiamos nas embalagens e depois descobrimos que o que parece leve pode pesar no sangue. Mas não quero que esta conversa pareça zangada. Eu não vivo a ralhar com a comida. A comida é bênção. A sopa de legumes, o peixe grelhado com azeite, o feijão, o grão, as sardinhas no verão, a couve, a maçã de alcobaça, a laranja do Algarve, as nozes, o caldo feito com paciência, tudo isso é vida. O que me enganava era a comida que parecia carinho e afinal me deixava pior. Aquele hábito de petiscar sem fome, só porque a mão estava triste. Aquele chá com 2 colheres de açúcar, não pelo chá, mas pela solidão. Aquele pão atrás de pão, porque o dia tinha sido comprido. A fome de estômago e a fome de abraço. Eu tive de aprender a não tratar as 2 com bolachas. Quando me perguntam qual é o meu segredo depois dos 70, eu respondo sem mistério. Eu parei de provocar o meu sangue o dia inteiro. Não é uma frase bonita, mas é verdadeira. Antes, o meu corpo passava o dia a apagar incêndios. Pequeno almoço doce, lanche doce. Almoço com muitos hidratos refinados. Sobremesa. Café com açúcar, pão, bolachas, fruta em excesso à noite. O pâncreas, coitado, devia estar como o bombeiro velho sem mangueira. Agora dou-lhe pausas. Como refeições mais completas. Ponho proteína, legumes, gordura boa como azeite e fibra. Reduzo o pão branco, o arroz branco, as massas grandes no prato. Se como batata, não como pão por cima como fazia antes. Se quero fruta, como uma porção, não uma travessa inteira só porque é natural. Natural também é o mar, e ninguém bebe o mar todo. Eu também passei a respeitar o sono. O açúcar e o sono andam de mãos dadas mais do que eu pensava. Quando dormia mal, apetecia-me mais doce no dia seguinte. Quando comia tarde e pesado, dormia pior. Então, comecei a jantar mais cedo quando podia, a fazer uma refeição mais simples e a não ficar a petiscar à frente da televisão. A televisão é perigosa para a mão. A gente está a ver notícias, fica nervosa e quando dá por si, já comeu meio pacote de qualquer coisa. Agora, se quero beber algo à noite, faço uma infusão sem açúcar. No início parecia castigo. Hoje sabe-me a descanso. E a água, minha querida? A água voltou a ser presença. Muita gente da minha idade bebe pouca água, porque tem medo de ir à casa de banho.
Eu compreendo. Mas quanto menos bebia de dia, pior me sentia, e às vezes acabava com mais sede à noite. Não digo para ninguém exagerar, porque há quem tenha coração ou rins que exigem orientação. Mas, para mim, beber água ao longo do dia ajudou. Uma garrafinha por perto, pequenos goles, sem esperar pela sede desesperada. Agora, sobre os comprimidos, quero ser muito clara, porque a saúde não é brincadeira de cozinha. Eu não tomo comprimidos para o açúcar porque, no meu caso, com acompanhamento e mudanças, não foi preciso. Mas há pessoas que precisam, e ainda bem que existem. Comprimido não é vergonha. Insulina não é derrota. Vergonha seria eu dizer a alguém para deitar fora o que o médico receitou. Nunca fiz isso e nunca farei. O que eu digo é outra coisa. Antes de acreditar que a idade nos condena, vale a pena olhar para o prato, para o copo, para os intervalos entre refeições, para a fibra, para o movimento. E se já toma medicação, mais razão ainda para fazer mudanças com orientação, porque o açúcar pode descer e é preciso ajustar com segurança. Não se cancela nada por teimosia. Fala-se, mede-se, acompanha-se. Eu comprei um aparelho simples para medir a glicemia, recomendado pelo médico, e durante algum tempo fui aprendendo como o meu corpo reagia. Não para viver obcecada, que obsessão também adoece, mas para entender. Um prato de sopa com feijão e legumes comportava-se de uma forma. 2 fatias de pão branco com doce comportavam-se de outra. Uma caminhada de 10 minutos fazia diferença. Uma noite mal dormida também. Foi como acender a luz numa despensa escura. Antes eu tropeçava e culpava a velhice. Depois comecei a ver onde estavam as caixas no caminho. E sabe o que mais me surpreendeu? As pequenas mudanças somam-se. A gente quer uma solução grande, porque acha que problema grande pede gesto grande. Mas muitas vezes é o contrário. Um copo de água de manhã. Um pequeno almoço com proteína. Uma colher de chá de psyllium em água antes de comer, com cuidado e sem misturar com medicamentos. 10 minutos a andar depois da refeição. Menos bebidas doces. Menos bolachas inocentes. Mais legumes, mais feijão, mais grão, mais mastigar, menos engolir à pressa. Isto não parece heróico. Ninguém bate palmas. Mas o sangue nota. Houve uma fase em que me senti sozinha nisto. Nas festas de família, eu via a mesa cheia. Arroz doce, aletria, filhoses, bolo de bolacha, pão, queijos, vinho doce. E eu pensava, será que estou a ser exagerada? Será que aos 80 e tal já não posso simplesmente aproveitar? Esta é uma pergunta difícil e talvez cada pessoa responda de modo diferente. Porque viver não é só evitar doenças. Viver também é partilhar, provar, celebrar. Eu decidi que não queria viver com medo da comida, mas também não queria usar a festa como desculpa para me maltratar todas as semanas. Então faço assim. Escolho o que vale mesmo a pena. Se é Natal e a minha filha faz aletria como a minha mãe fazia, eu como um bocadinho, devagar, com prazer. Mas não como aletria, bolo, filhoses e pão como se o corpo não tivesse memória. O prazer verdadeiro não precisa de quantidade para existir. Com os meus netos, falo disto com cuidado. Não quero ser a avó que transforma cada refeição numa consulta.
Mas também me dói ver crianças com refrigerantes como se fossem água, pacotes de sumo na lancheira, bolachas todos os dias. Penso no futuro deles e dá-me uma aflição quieta. Nós, mais velhos, ainda crescemos a correr na rua, a comer sopa, a esperar pelas ocasiões especiais. Agora há açúcar em todo o lado, sempre disponível, barato, colorido, a chamar por eles. E depois dizem que é falta de força de vontade. Não é só isso. É um mundo inteiro a empurrar o doce para dentro de casa. Talvez por isso me importe tanto contar a minha história. Não para mandar em ninguém, mas para pôr uma pedrinha no sapato da dúvida. E se não for só idade? E se o nosso corpo estiver cansado de tanta doçura sem descanso? Aos 92 anos, tenho rugas, claro. Tenho dias em que o joelho reclama. Tenho manhãs em que me levanto mais devagar. Não vendo juventude, nem quero. A velhice tem a sua dignidade e eu tenho orgulho em cada ano que atravessei. Mas uma coisa é envelhecer, outra é desistir de nós antes do tempo. Quando me diziam que depois dos 70 era normal ficar dependente de comprimidos por causa do açúcar, eu quase acreditei. Hoje vejo que a conversa estava incompleta. Sim, a idade muda o corpo. Sim, a genética pesa. Sim, há doenças e medicamentos que complicam tudo. Mas a comida de todos os dias, os goles doces, o pão branco sem conta, os petiscos constantes e a falta de fibra também pesam. E pesam muito. Eu ainda me lembro da primeira análise boa depois das mudanças. O médico olhou para o papel, depois olhou para mim e disse que eu estava no bom caminho. Eu saí de lá com vontade de rir e chorar. Não por ter vencido ninguém, mas por sentir que o meu corpo ainda me escutava. Nesse dia, passei pela padaria e senti o cheiro do pão. Antigamente, teria entrado quase sem pensar. Nesse dia, parei, respirei fundo e fui para casa fazer ovos com tomate. Parece uma cena pequena, mas para mim foi uma liberdade. Liberdade não é comer tudo o que aparece. Liberdade é poder escolher sem ser empurrada pelo hábito. Se há uma imagem que guardo, é esta. Eu, velha, na minha cozinha, a mexer uma colher de chá de psyllium num copo de água, enquanto a manhã entra pela janela. Não é glamour, não é milagre, é cuidado. Bebo, espero um bocadinho, preparo a comida, sento-me sem pressa. Depois de comer, levanto-me e caminho 10 minutos, nem que seja à volta da mesa. E penso, Maria, hoje fizeste a tua parte. O resto entrego a Deus, à medicina, quando é precisa, e ao bom senso. Talvez alguém ouça isto e pense que eu tive sorte. Tive, sim, em muitas coisas. Tive a sorte de acordar a tempo, de ter médico que acompanhou, de conseguir mexer-me, de ter família que, com mais ou menos brincadeiras, acabou por respeitar. Há pessoas com situações mais difíceis e eu não comparo dores. Mas também sei que muita gente está sentada onde eu estive, com a cabeça cheia de medo, a achar que o açúcar alto é só o preço de fazer anos. A essa pessoa, eu gostava de pôr a mão por cima da mão dela e dizer: não se assuste, mas também não adormeça. Vá ver o que acontece no seu prato. E se esta conversa ficar aí dentro a fazer companhia, talvez a pergunta não seja: tenho de cortar tudo? Talvez seja: o que eu faço todos os dias que parece pequeno, mas está a decidir a minha saúde? É o pão branco em todas as refeições? É o sumo ao almoço? É a bolacha da noite? É sentar logo depois de comer? É passar dias sem legumes? É fugir da água? Cada casa tem o seu costume, cada família tem a sua mesa, cada corpo tem a sua resposta. Eu só sei a minha.
Quando deixei de tratar o açúcar como amigo inofensivo, ele perdeu o poder sobre mim. Hoje, quando me sento à mesa com os meus, ainda gosto de ver gente a comer com alegria. Gosto do barulho dos talheres, das conversas cruzadas, do azeite a brilhar na salada, da sopa a fumegar. Não quero uma vida sem sabor. Quero uma vida em que o sabor não me roube os olhos, os rins, as pernas, o coração. Quero chegar ao fim do dia com a boca sem secura, a noite mais tranquila, a cabeça leve. Quero continuar a ser a Maria que conta histórias na cozinha. E deixo no ar esta dúvida, porque eu própria ainda penso nela. Será que fomos nós que nos habituamos a chamar normal da idade aquilo que, muitas vezes, é o resultado de uma mesa moderna demais, doce demais, apressada demais? Ou será que temos medo de admitir isso porque mexer no prato mexe com memórias, família e conforto? Eu não tenho resposta de todos. Tenho só a minha vida, as minhas análises, os meus 92 anos e esta paz de saber que pelo menos hoje o meu açúcar não manda em mim.